Bom dia, bom dia. Estamos aqui em mais um dia, do desafio 365 lives, dia 91, e hoje está num formato diferente, nós vamos começar hoje a série Provérbios, e eu te convido a abrir lá em Provérbios, capítulo 1. Nós vamos estar estudando um pouquinho a respeito de todos os ensinamentos que Salomão ele tem para compartilhar conosco, E é muito interessante tudo que a gente pode aprender com Salomão, porque ele foi considerado o homem mais sábio da face da Terra, do planeta, Então, a sabedoria dele é algo grandioso que, aplicado em nossas vidas, podemos alcançar, muito coisas grandes na nossa vida, Podemos mudar de mentalidade, podemos enfrentar os nossos desafios e tudo ali da maneira correta, de uma forma muito mais sábia. Então vamos ler Provérbios capítulo 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para aprender a viver de maneira inteligente e disciplinada, para entender os ensinos que produzem a sabedoria, para desenvolver um caráter correto e perspicaz, vivendo de maneira justa, com equidade e bom senso, para dar prudência aos simples, assim como conhecimento e juízo aos jovens. Mesmo o sábio que lhes der ouvidos aumentará em muito seu entendimento, e quem tem discernimento obterá clara orientação, para compreender o significado das palavras e parábolas, ditados e enigma dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Bom, já logo de cara, nesse primeiro começo aqui, a gente já consegue entender aqui que para que você venha ter discernimento daquilo que acontece na sua vida, para que você possa entender os enigmas, os mistérios, para que você possa viver uma vida com um bom senso, para que você possa desenvolver um caráter correto, para que você possa crescer mesmo como pessoa, tanto espiritualmente quanto fisicamente, como emocionalmente, é necessário ter a sabedoria, porque com a sabedoria você consegue fazer todos esses pontos, Você consegue crescer, você consegue se desenvolver, você consegue ter discernimento, porque o que acontece? Como nós somos pessoas muito emotivas, então a maioria das situações que ocorrem na nossa vida, nós nos deixamos levar pelos sentimentos, por aquilo que está sendo colocado ali naquela situação. Por exemplo, quando alguém te magoa, quando alguém te entristece e fala alguma coisa pra você, você tem duas escolhas: ou você se deixa levar por aquelas palavras e fica se enxergando daquela maneira e acaba se ofendendo, ou você simplesmente deixa de lado, você escolhe não se deixar ofender por aquelas palavras, Então, você consegue chegar nesse nível desse discernimento quando você, de fato, tem a sabedoria. E, Michele, como que eu faço para ter a sabedoria? Bom, lá em Tiago fala que se nós precisamos de sabedoria, se nós quisermos a sabedoria, nós podemos pedir ao Senhor, mas pedi-la com fé. E a sabedoria, ela não vem assim como um toque assim que um anjo vai fazer na tua cabeça, tum, e você vai se tornar uma pessoa mais sábia. Não. A sabedoria, ela vem de experiências que você vai vivendo, de leituras que você vai lendo, de livros, que você vai lendo, de pessoas que você vai convivendo. E à medida que você vai aprendendo a conviver ali na sua vida, a conviver com as situações do seu dia a dia, o que acontece? Você vai crescendo, você vai se desenvolvendo e você vai obtendo a sabedoria. Por exemplo, eu tenho certeza que se você for uma pessoa de 30 anos para frente, ou até de 25 anos para frente, você não vai cometer os mesmos erros que você cometeu quando era adolescente. Por quê? Porque você já teve aquela experiência e aprendeu com ela, percebendo que
aquela maneira de agir, aquela maneira de pensar já não faz mais parte da sua vida, já é uma maneira errônea de pensar, né? Quando a gente é jovem, criança, a gente pensa assim como criança, né? De maneira bem imatura, de maneira assim inexperiente, e à medida que nós vamos crescendo, nós vamos evoluindo, nós vamos aprendendo mesmo a lidar com as situações da vida. Só que não precisa você ser de idade, né, para poder obter essa sabedoria. Você pode modelar outras pessoas, né, aprender com outras pessoas para acelerar o processo da sabedoria, né? Porque eu lembro que quando eu era mais nova, eu sempre me envolvia com pessoas mais velhas do que eu, né? Tanto em relação à amizade quanto em relação a namoro mesmo. E isso me dava, de certa forma, embora às vezes não pareça ser muito correto, mas me dava a sensação de estar aprendendo, né, principalmente quando em relação à amizade. Eu sempre era a menina nova no meio dos adultos, né, para poder aprender com eles. E eu tenho certeza que muita coisa que eu aprendi nesse período eu apliquei na minha vida e eu consegui acelerar o processo da sabedoria. Ah, Michelle, eu quero dizer hoje que ter uma pessoa totalmente sábia? Não, eu estou aprendendo cada vez mais, né? Mas eu já não estou mais no nível que eu estava antes, né? Há 10 anos atrás, por exemplo. E esse processo de sabedoria, ele começou a ser intensificado quando eu comecei a estudar mais, né? Quando eu comecei a pesquisar mais, foi mais ou menos em 2018, quando a minha mente se despertou para o desenvolvimento pessoal, né? Então eu comecei a estudar mais, voltei a ler livros que eu tinha parado. E de lá para cá tem sido assim muito intenso, né? Essas mudanças, essa sabedoria realmente. Mas a sabedoria de fato que vem do alto, a sabedoria que faz você crescer como pessoa, principalmente espiritualmente, é a sabedoria que vem de Deus, porque existe, né, a sabedoria dos homens, a sabedoria onde nós aprendemos as coisas, como se comunicar com as pessoas, como se relacionar, a gente aprende várias coisas aqui do mundo, mas a sabedoria que vem de Deus, a sabedoria que vem do alto, ela só vem até nós quando nós tememos ao Senhor. E temer ao Senhor não é ter medo dele, né? Antes eu pensava que, muita gente fala, tem que temer ao Senhor. Quando ouve a palavra temer, vem logo a palavra medo, né? Mas não é medo. Mas sim, é você respeitar o Senhor e colocar Ele em primeiro lugar na sua vida. Então, quando você vai buscando a sabedoria de Deus, a sua mente explode, porque você consegue realmente ter discernimento de tudo que vai acontecer na sua vida. E acaba desenvolvendo um novo caráter, né? De uma pessoa mais justa, uma pessoa que é totalmente transformada. Versículo 8. Filho meu, ouve a instrução do teu pai, e não menospreze o ensino da tua mãe, pois eles formarão uma coroa de bênçãos para a tua cabeça e colar de honra para o teu pescoço. Filho meu, se pessoas perversas tentarem seduzir-te, não o permitas. Se te convidarem, vem conosco, embosquemo-nos para assaltar e matar alguém. Espreitemos o incauto, e ainda que apenas por diversão. Traguemo-nos vivos, como a sepultura engole os mortos. Vamos destruí-los por completo, como são aniquilados os que descem a cova. Encontraremos todo tipo de objetivos valiosos e encheremos as nossas casas com tudo que roubarmos. Junta-te ao nosso bando, dividiremos em partes iguais o resultado de tudo o que tornarmos. Filho meu, não sigas pelo caminho desse tipo de gente. Afasta os teus pés para longe das veredas que eles seguem, pois os pés deles se precipitam para o mal e correm para derramar sangue. Assim como é inútil estender a rede de caça se as aves te observam, da mesma maneira essas pessoas não percebem que armam cilada contra a própria vida. Constrói emboscadas para sua própria destruição. Tal é a vereda de todo ganancioso, e a ambição do lucro pelo lucro ilícito conduz o insensato à ruína. Às vezes a gente, quando eu leio alguns versículos da Bíblia, né, a sensação que eu tenho é que ele foi escrito de agora, né, porque ele é muito atual. É o único livro assim que não tem prazo de validade.
Por que eu digo isso? Esse versículo em si se trata de pessoas, né, de jovens, de adolescentes que se deixam levar por outros, né, por gangues, né, por movimentos que levam ele a fazer coisas erradas. Então, quando ele fala, ouve a instrução do teu pai e não menospreze o ensino da tua mãe, tá falando isso pro jovem, né? Você que é jovem que tá me ouvindo. Ouve a instrução do teu pai. Ah, mas eu não gosto do meu pai, não gosto da minha mãe. Mas ouve a si mesmo. Ouve eles assim mesmo. Porque eles é que vão formar uma coroa de bênção ali na tua cabeça, né? Eles que vão te mostrar o caminho que você realmente precisa seguir. E às vezes eles não, como pelo fato de não serem evangélicos, né, você vai buscando ali na Bíblia, né, o caminho que você deve seguir. Mas os pais sempre vão querer o melhor para os seus filhos, né, pelo menos a maioria, vão querer sempre o melhor para os seus filhos. Mas quando esse filho ele age de maneira rebelde, né, ele age de maneira assim de deixar a família para ir acompanhar grupos, movimentos que querem fazer o mal contra outras pessoas, Salomão orienta esse jovem a não dar ouvidos a esse tipo de gente, porque essas pessoas elas agem com ganância, com maligna, de forma maligna, né, para atrapalhar a vida de outras pessoas. E são muitos movimentos que vão se juntando, e a gente percebe hoje que tem muitos jovens que estão nas prisões, né, que vão que o sonho dele é fazer parte de uma gangue, né? Então isso é muito triste de se ver e a violência acaba se multiplicando. Mas a gente aprende que isso acontece porque os filhos eles dão ouvidos às pessoas, aos amigos, né, que se dizem ser amigos, ao invés de dar ouvidos ali aos seus pais ou a pessoas, a conselheiros, a mais velha. Tem um relato na Bíblia muito interessante da vida de Roboão, que é filho de Salomão, né? Engraçado isso. Ele assumiu até jovem o reinado. E aconteceu uma situação lá na cidade de Jerusalém, onde o povo estava criticando ali o reinado de Roboão, porque tinham impostos muito altos, né? E isso já vinha de Salomão. Então, Salomão tinha colocado alguns impostos muito altos que o pessoal não estava mais conseguindo pagar. E quando Roboão assumiu o governo, foi uma das reclamações que o povo fez. E aí, o que aconteceu? Liderado por Jeroboão, esse povo, né? Eles foram até lá reclamar, fizeram uma assembleia, fizeram tudo, muitas reclamações de tudo que estava acontecendo, não só dos impostos, mas de outras coisas também que estavam deixando a desejar. E aí, há um princípio muito grande de a gente poder ouvir os mais velhos, né? Ouvir nossos conselheiros, ouvir as pessoas que têm mais experiência sobre alguma situação em que nós estamos vivendo. E Roboão, ele ao invés de dar ouvidos ali aos seus conselheiros, porque ele tinha um grupo de conselheiros, ele deu ouvidos aos seus amigos que cresceram com ele, que não entendiam nada sobre reinado, que não entendiam nada sobre a posição que ele estava assumindo naquele momento, e simplesmente disseram para eles, olha, se eu fosse tu, eu fazia aumentar mais os impostos, o povo tem a obrigação de pagar, você é o rei, você pode cobrar o que você quiser, o povo não tem nada a ver com isso, eles não podem pedir nada para você. E esse foi o conselho errôneo que os amigos de Roboão deram para ele, e ele acabou seguindo esse conselho ao invés de ouvir os mais velhos, ao invés de ouvir as pessoas mais experientes, né, que com certeza teriam dado um conselho diferente para ele. E ele, ouvindo os amigos dele, ele decretou ali que ia aumentar mais os impostos, e houve uma revolta muito grande com o povo, que foi justamente nesse momento em que houve a grande divisão entre Reino do Norte e Reino do Sul. Então, as 12 tribos se separaram e ficaram 10 tribos ali consideradas Reino do Norte, liderada agora por Jeroboão, e duas tribos, né, Judá e Benjamim, ficaram ali considerados o Reino do Sul. Então, Roboão, que era o rei das 12 tribos de Israel, ele, por conta desse posicionamento que ele teve, de ouvir os mais novos, de não ligar ali para a sabedoria, né, dos seus conselheiros, que ele simplesmente causou uma divisão ali no povo, e automaticamente, não sei se você sabe disso, mas quanto menor é o povo que você governa, menos impostos você recolhe. E o governo em si, ele sobrevive através de impostos. Então, ao invés de ele multiplicar aquilo que ele tinha recebido do seu pai, ele acabou foi diminuindo com esse posicionamento que ele teve. Então, é uma história que tem muito a nos ensinar, principalmente quando essa questão de dar ouvidos, né? Mas não
é qualquer pessoa que a gente precisa ouvir, que a gente pode ouvir, mas sim pessoas que têm realmente uma sabedoria, pessoas que realmente elas tenham uma convivência de vida naquela situação. Por quê? Quando a gente pede conselho para alguém que nunca fez aquilo dali, que nunca vivenciou, e isso vale para todas as áreas da nossa vida, simplesmente a pessoa vai dar uma opinião baseada na experiência de vida dela. E se ela não viveu aquela situação, ela de fato não vai saber o que fazer. Ela vai dizer assim, se eu fosse você, eu faria isso. Mas quando a gente vive de fato aquela situação, a pessoa não tem certeza se faria realmente aquilo, né? Então, por isso que é importante a gente ter um mentor, por isso que é importante a gente ter um caminho para seguir, seguindo ali outras pessoas, né, que já viveram aquilo dali, que já vivenciaram aquela situação, porque quando a gente escolhe qualquer pessoa para nos orientar, né, pode acabar acontecendo essa situação que aconteceu com o Rubão, não do mesmo jeito, mas de uma gravidade muito grande. Um Reinaldo que tinha tudo para dar certo, ele acabou ali se desfazendo simplesmente por um posicionamento errado do rei, por ouvir pessoas que não eram os seus conselheiros, né, os seus bons conselheiros. E quando essas pessoas que elas têm um coração muito voltado ali para ganância, né? Então, muita gente fica falando assim, o amor ao dinheiro, ou melhor, o dinheiro é a raiz de todos os males, mas não, é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Quando a pessoa ela ama mais o dinheiro do que a própria vida, ama mais coisas do que pessoas, se foca para trabalhar, para para ganhar o máximo de dinheiro possível, o que acontece? Essa pessoa ela acaba sendo gananciosa e o dinheiro que vai dando para ela, a ambição que ela vai tendo é um dinheiro ilícito, né? E esse lucro ilícito, né, como diz aqui, ele leva o insensato sempre à ruína. Então, quando você tem esse posicionamento de querer ser só ganancioso, de querer ter só o dinheiro, de fazer tudo pelo dinheiro, de querer, trocar de emprego só para ganhar mais, mas não analisar os processos, não analisar como você pode crescer com isso, então tudo vai levando você a uma ruína. Então, a gente aprende com esses provérbios que é necessário que nós venhamos pensar e mentalizar aquilo que nós somos. Quem nós somos, né? Quem que você acredita que você é? Em que você acredita? Se você tem amor ao dinheiro ou você tem amor a pessoas. Quando você ama as pessoas, consequentemente você tem dinheiro, porque quando você faz algo voltado para as pessoas, seja no seu trabalho, seja no seu negócio, seja em todas as áreas da sua vida, você se conecta com outras pessoas e gente, né, se conecta com gente. Quando você, por exemplo, num negócio, quando você faz algo pelas pessoas, automaticamente aquelas pessoas elas vão te recompensando em forma monetária, em dinheiro, né, por aquilo que você está entregando, aquilo que você está vendendo. Mas se você for uma pessoa que foca totalmente só no dinheiro, infelizmente não tem como isso funcionar, né, não tem como dar certo. Continuando aqui, versículo 20. A sabedoria clama em alta voz pelas ruas, proclama nas praças públicas, brada do alto dos muros, à entrada das portas da cidade, profere em alta voz o seu discurso. Até quando, ó insensatos, amareis a insensatez? E vós, zombadores, até quando tereis prazer na zombaria? E vós, descontrolados, até quando desprezareis o conhecimento? Convertei-vos, pois, à minha exortação. Eis que derramarei copiosamente sobre vós o meu espírito, e vos revelarei as minhas palavras. Contudo, visto que vos convoquei ao arrependimento, e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendesse. Em vez disso, rejeitastes todo o meu conselho, e não aceitastes a minha repreensão. Eu, de minha parte, zombarei da vossa desgraça, e me rirei quando o terror de abater sobre vós. Em vindo o flagelo como a tempestade sobre vós, em vindo a vossa completa perdição como um furacão, quando a aflição e a dor vos desesperarem. Então suplicarão minha atenção, entretanto não vos responderei, buscar-me-ão, porém não me hão de encontrar. Porquanto desprezaram o conhecimento e rejeitaram o temor do Eterno, o Senhor.
não desejaram receber o meu conselho e foram indiferentes à minha advertência. Portanto, comerão do fruto de suas decisões e atitudes e se fartarão de suas próprias elucubrações inúteis, pois a imprudência dos nécios os matará, e o falso bem-estar dos insensatos os levará à destruição. Mas aquele que me der ouvidos viverá em plena paz, seguro, sem temer mal algum. O que nós percebemos? Que a sabedoria em si nós temos através do Espírito Santo de Deus. E quando ele fala, convertei-vos à minha exortação, né? Já que já está falando do Senhor Jesus, que se manifestou a própria sabedoria humana aqui quando andou sobre a terra. Então, quando nós nos colocamos ao Senhor, quando nós colocamos a nossa vida à disposição do Senhor, nós podemos receber dele essa sabedoria. E agindo com sabedoria, nós vamos parar de ser pessoas insensatas, fazendo algo que possa prejudicar a nós mesmos e nos levar à destruição. Mas aquele que der ouvidos, né, aquele que entender a mensagem, aquele que seguir a sabedoria do alto, aquele que viver mesmo de acordo com a vontade de Deus, esse poderá viver em plena paz, seguro e sem temer mal algum. Mas, Michele, mas essa pessoa que vai viver em plena paz, ela não vai ter mais problema? Muito pelo contrário, ela vai ter vários problemas. Mas quando você tem a paz que excede todo entendimento, isso guarda o seu coração. Então, independente do que esteja acontecendo, você continua firme, você continua em paz, você continua acreditando de que Deus ele vai encontrar uma forma de te ajudar a sair daquela situação. Ele vai te mostrar um caminho onde você precisa tomar o próximo passo, né? Esse mês de março foi um mês assim de grande experiência para mim, no sentido de viver em paz, de ter essa paz que excede todo o entendimento. Porque aconteceram situações nesse mês que se passou que se fosse uma Michele de 3, 4 meses atrás, seria alguém que entraria no próprio desespero, seja por não ver o resultado, mais por não ver o resultado ali na minha frente e também porque aconteceu uma situação em que em outro momento eu estaria totalmente apavorada, estaria com medo, estaria assim, sabe, com raiva, estaria expondo muitos sentimentos ruins. Mas quando eu entendi essa questão, né, da paz, quando eu entendi essa busca que nós precisamos fazer do Espírito, de entender sobre a paz que excede todo entendimento, de entender a sabedoria que vem do alto, de entender aquilo que o Senhor, as promessas que Ele já tem, né, para as nossas vidas, o meu coração, ele ficou em paz. E ontem eu estava pensando, né, sobre isso, sobre tudo que tinha acontecido no mês. Eu gosto muito de analisar, né, os avanços que eu tive durante o mês. E eu fiquei pensando assim, nossa, aconteceu tudo isso e eu fiquei tranquila, né? Eu fiquei com uma paz no meu coração que eu não consigo explicar. E quando você chega nesse nível, significa que você está ali alicerçado na rocha, alicerçado ali realmente no Espírito Santo de Deus e sendo realmente guiado por Ele. Mas, Michele, como é que tu fez para chegar assim? Nossa, eu tenho estudado bastante a palavra de Deus, tenho me dedicado em oração, tenho transbordado aqui, né, falado, porque quanto mais você ensina outras pessoas, mais você vai aprendendo. Então, aquilo que eu tô passando para você, aquilo que eu tô vivendo, aquilo que eu tô vivenciando é aquilo que Deus está agindo na minha vida. Então, quanto mais eu vou te ensinando isso, mais Deus vai abençoando a você e a mim também, porque é melhor aquele que dá do que recebe. Então, eu estou dando algo que eu estou vivenciando, eu estou dando a sabedoria que eu estou recebendo, eu estou dando aquilo que o Senhor está colocando na minha mão, no meu cérebro, né? O que é incrível isso, que eu não tinha o hábito de transbordar, né? De ensinar. Eu já ensinava algumas vezes, mas era esporadicamente. Então, como eu estou fazendo isso todos os dias, o meu cérebro ele não tá ficando inchado, sabe, de tanto conhecimento, porque eu tá como sendo um rio, tá transbordando, o rio tá entrando dentro de mim, ele está fluindo, e isso é maravilhoso, porque aquilo que eu tô ensinando eu não esqueço mais, que já tá ali impregnado na minha cabeça, né? Então é muito diferente de quando você para, lê um livro, aí fica ali só todo o tempo, só lendo aquele livro e não consegue viver aquilo dali, porque você não tá realmente passando aquele conhecimento, não tá transmitindo aquilo dali que você tá vivendo. Ah, Michele, então eu preciso tá
fazendo live, fazendo história para transmitir aquilo que eu tô aprendendo. Não precisa. Um texto que você escreve, algo que você coloca nos seus stories, alguém que você conversa e você transmite aquilo que você aprendeu, já é uma forma de transbordar aquilo que Deus ele tem falado na sua vida e aquilo que você tem vivenciado, né? Essa semana eu tô lendo um livro muito interessante que é sobre marca pessoal, né? Personal brand. Ele é muito show mesmo. Se você depois quiser ler, você pode procurar Personal Brand. E ele fala muito a respeito do nosso posicionamento, né? Como marca pessoal. Como que as pessoas podem olhar para você e te definir em uma palavra, né? Então eu tenho buscado isso, eu tenho buscado realmente essa marca minha de ser uma pessoa onde as pessoas possam olhar para mim e possam aprender algo, possam se realizar profissionalmente. Essa escola essa escola que eu tenho aqui, né, de realizadores, não é algo assim aleatório, é algo realmente para fazer as pessoas crescerem, se desenvolverem e conquistarem novos sonhos, assim como eu tenho buscado também conquistar os meus. Então, à medida que eu vou aprendendo, eu vou te ensinando e você vai se realizando também e vai crescendo em sabedoria, né? Então, a nossa sabedoria, ela vem do alto, ela vem do Senhor. Quando nós entendemos isso, nós percebemos que tudo está baseado realmente no reino de Deus, na palavra de Deus, e nós personalizamos isso, né, na nossa vida, nós podemos crescer muito mais e fluir muito mais. Então, hoje a gente encerra aqui a primeira parte, né, dessa série e já aprendemos muito aqui, muitos insights, né, com Salomão. Aprendemos que a sabedoria realmente ela vem do alto, que nós podemos pedir isso a Deus, que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, né, que você quando busca conhecimento, vivendo nas suas experiências, você acaba adquirindo essa sabedoria, porque a pessoa sábia não é algo que recebe assim uma varinha na cabeça e coloca assim, pum, agora você é sábio. Não, é baseado nas experiências que você vive, nas experiências que vai acontecendo na sua vida e você vai se tornando uma pessoa mais sábia. Ou você vai aprendendo isso com outras pessoas, você vai modelando outras pessoas. E é muito interessante essa questão da modelagem, né? É algo que eu tenho aprendido, né? Que é aprender com outras pessoas aquilo que eles já fizeram que deram certo. Então, eu tenho buscado fazer isso também e isso vai agregando valor na sua vida para que você possa se tornar uma pessoa mais sábia. E quando você se torna mais sábio, você acaba tendo realmente essa paz que excede todo entendimento. Então, feche os teus olhos em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração por você, para que você venha adquirir realmente essa sabedoria que vem do alto. Graças te damos, meu Deus, porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia, meu Deus, ela dura para sempre. Obrigado pelo teu amor, pelo teu favor e por estar sempre conosco. Que o Senhor venha derramar sobre nós o teu Espírito e que possamos ter acesso à sabedoria que o Senhor já nos disponibilizou. Deus, que o Senhor venha mudar a nossa mentalidade, venha mudar o nosso coração, para que nós possamos chegar a cada vez mais até a Ti. E que a sabedoria que vem de Ti, meu Deus, venha fazer parte das nossas vidas, do nosso dia a dia. E que possamos, meu Pai, entrar no Teu reino, fazer a Tua vontade e transbordar na vida de outras pessoas aquilo que o Senhor tem feito por nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Que você tenha um dia maravilhoso. Você está vendo esse vídeo pelo YouTube, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like. E todos os dias nós estamos aqui nesse desafio trazendo um vídeo novo. Nós estamos na série Provérbios, então vai ser muito edificante aquilo que nós podemos aprender com Salomão. Então, te espero amanhã novamente nesse mesmo horário. Beijão!